Depois do Tribunal Supremo de Justiça lá da Venezuela validar a vitória de Nicolás Maduro nas eleições, Brasil e Colômbia agora estão pensando em reações. O Anelli vai contar o que esses países pretendem fazer. Brasil e Colômbia, então, estavam meio quietos, esperando tudo acontecer. Agora eles pretendem fazer alguma manifestação mais contundente, hein, Anelli? O que você conta? Bem-vindo. Planejamentos ainda nesse sentido, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O governo federal ainda não se manifestou em relação a uma possibilidade de reação mais forte sobre a Venezuela ter declarado oficialmente, então, Nicolás Maduro vencedor das eleições do último dia 28 de julho, mas o ministro das Relações Exteriores aqui do país, o ministro Mauro Vieira, ele está em viagem às Filipinas, está na capital do país, em Manila, e se reúne, então, com o secretário de Negócios Internacionais da Colômbia, Henrique Manalo. A partir dessa conversa é que deve haver um entendimento de Brasil e Colômbia a respeito da possibilidade de uma reação mais forte também sobre a decisão, como você citou agora há pouco, né, Evandro, da justiça venezuelana de acabar declarando Nicolás Maduro vencedor das eleições do último dia 28 de julho, sem que para isso tivesse apresentado as atas eleitorais, que são espécies de boletins de urna e que poderiam comprovar, então, o resultado favorável ou desfavorável a Nicolás Maduro. A gente ressalta aqui que o resultado oficial, que não teve as atas apresentadas, aponta a vitória de Maduro por 52% dos votos válidos, enquanto que Edmundo Gonzalez, no entendimento de outros órgãos, como, por exemplo, levantamentos feitos pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, acompanhamento também aqui do Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco e até mesmo uma missão de observadores eleitorais da Colômbia, todas essas entidades tem apontado uma vitória de Edmundo Gonzalez com cerca de 66-67% dos votos, enquanto que nessa simulação, então nesse estudo, melhor dizendo, dessas entidades, o atual presidente venezuelano teve cerca de 30% dos votos, então, para Nicolás Maduro. Diante desse impasse que continua, o governo federal ainda não reconhece a Venezuela como tendo seu presidente reeleito Nicolás Maduro, e a gente relembra que, inclusive, Celso Amorim, que é o assessor especial da presidência da República para assuntos internacionais, já havia dito na Comissão de Relações Exteriores do Senado que o Brasil não reconheceria a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela caso as atas não fossem apresentadas. Então a gente aguarda realmente um posicionamento do Brasil nesse sentido, cumprindo até mesmo o que Celso Amorim já havia garantido para o Senado. Enquanto o Brasil segue em silêncio juntamente com a Colômbia a respeito desse assunto, diversos países já consideram então o resultado como irregular. São países como, por exemplo, Estados Unidos, também membros da União Europeia e até mesmo alguns membros de outros continentes, como, por exemplo, da Ásia, acabam não reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro. E, juntamente com esse não reconhecimento, vem também a manifestação de, pelo menos, 30 ex-chefes de Estado aqui da América Latina, que fizeram uma carta, um abaixo-assinado, que não apenas não reconhecem Nicolás Maduro como presidente reeleito da Venezuela, mas também pedem para que os atuais governantes se manifestem para evitar o que eles chamam de um golpe de Estado no país governado por Nicolás Maduro. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Eu já quero ouvir você, Gustavo Segré. Que reação é essa que a gente pode esperar ou que não pode esperar? O Brasil se colocou no meio da lama e está cada vez mais complicado na sua falta de definição. Um dado de agora: Maduro respalda a mudança de leis para que não participem em eleições quem desconheça poderes públicos e a Constituição. E disse, em Venezuela, o fascismo não passará. Isso mostra que ele vai continuar duplicando a aposta de ficar sozinho, tirando todos os opositores que possam atrapalhar. As atas não aparecem. O Supremo Tribunal Federal de lá está totalmente aparelhado com Maduro. Não tem saída. A única saída poderia, como muito bem Piperno menciona várias vezes, com alguma dissidência dos militares em termos do Maduro. Mas me parece que está faltando, sim, sobretudo para o eleitor brasileiro, a posição definitiva do presidente Lula.
Não interessa já nesse momento se isso vai interferir no resultado, mas tem que tomar uma posição, ou apoia ou não. Até agora, apoiou o Maduro. Ô, Piperno, você acha que o governo brasileiro está apoiou Maduro? Na lama? Mas qual a manifestação de apoio ao Maduro? Nenhuma. Não é ditadura, é um governo, é uma ditadura, é uma democracia relativa. O Maduro precisa armar uma narrativa. Você está esquecendo tudo que veio até agora. O Brasil chamou, sim, o governo de um governo autoritário e não reconheceu. Disse o outro dia, o presidente não é uma ditadura. Falou com essas palavras, ditador. Que ele falou que não era uma ditadura, mas era um governo autoritário. Tudo bem, você pode até dizer que é uma declaração ambígua. Daí a dizer que isso é apoio, francamente. Trouxe ele como chefe de Estado. Mas isso ensinou ele a construir uma narrativa. 1 ano e meio atrás, é verdade. 1 ano e meio atrás ele foi recebido. Nesse ano e meio atrás que a gente não podia falar que eram amigos. Ok, bom, 1 ano e meio atrás ele foi recebido aqui de uma forma que, aliás, eu... Honra de chefe de Estado. Honra de chefe de Estado aqui. É difícil. Agora, hoje, eu quero que a nossa audiência diga o seguinte: qual foi a manifestação de apoio ao Maduro, por exemplo, em 2020? O não apoio. Nenhuma. O não apoio é um apoio. Não. Como não? Não, isso é um jogo de Ele falou que as eleições ocorreram dentro de uma normalidade. Normalidade. Mapa dos jornais, isso, naquele dia, e depois falou que não. Ou seja, muda tudo sem problema. Escuta, porque tem que ter alguma responsabilidade no sentido de quem é, por exemplo, que vai se credenciar a negociar a saída de opositores venezuelanos. Hoje, a Suprema Corte de Justiça, Piperno, falou: ouça Celso Amorim. Está falando isso. Deu o exemplo do TSE daqui. Ele está provocando falta de definição do Brasil. Isso. Exatamente, ele provoca o Brasil porque o Brasil já deu declarações duras. Então nós temos que ter responsabilidade no sentido de alguém, por exemplo, vai ter que oferecer uma saída para esses opositores, exílio, vai ter que negociar a saída dessa gente, senão eles vão morrer. Vai fazer um mês das eleições, Piperno? Claro, está fazendo um mês e estamos lá negociando. Piperno, você sabe o que é muito difícil de acreditar nessa mudança de postura do governo brasileiro, dado que este governo, que já governou o país durante 13 anos e meio, apoiou financeiramente esse regime da Venezuela, apoiou ideologicamente, apoiou moralmente, apoiou politicamente, teve todos os apoios. Aí como o Segré trouxe, há um ano e meio atrás, relativizou o conceito de democracia, mais do que isso, falou que a Venezuela tinha mais democracia que o Brasil. Aí logo nas eleições disseram o seguinte: as eleições ocorreram dentro da normalidade. Aí você vem me falar numa mudança de postura. A mesma coisa que dizer... A direita joga muito com as palavras. E de forma incorreta... Não, estou jogando com os fatos. E eu vou dar um exemplo de como a direita distorce. A posição do Brasil em relação à Nicarágua hoje é a mesma de um ano atrás? É óbvio que não. Mudou. Até tirou o embaixador. Mas é difícil de acreditar, Piperno, não é uma mudança simplesmente para limpar a imagem. Peraí. Porque foi muito caro. As relações mudam. Não para sempre a mesma coisa. O governo brasileiro tirou o embaixador da Nicarágua porque a Nicarágua expulsou o embaixador do Brasil. E por que ela fez isso? Porque não participou da solenidade da Revolução Sandinista. E por que o Brasil fez isso? Porque o Brasil retaliação. Não, porque o Brasil se negou a participar dessa solenidade. Porque deve ter pensado que já de tantos vexames internacionais que deu, mais um seria complicado. Então sejamos objetivos. O achismo é uma coisa, a objetividade é outra. Isso aconteceu porque o governo nicaragüense não concordou com a negociação que o Brasil fez em defesa do bispo, que era um perseguido político, bispo católico, que agora, inclusive, está no Vaticano. Conseguiram tirá-lo do país. Aí o governo sandinista não concordou com essa posição do Brasil. Então, vejam, as posições elas mudam com o tempo. Agora, é lindo assinar mais um manifesto falando, puxa vida, somos contrários, o Maduro é um ditador. Tá, se a Marina Corina quiser sair do país, quem é que vai tirar? Quem é que vai garantir? O Brasil vai tirar? Eu não sei, mas... Hoje, o Chile pode tirar. Hoje, o Panamá pode tirar. Pode. Argentina, Paraguai pode tirar. Isso. O Brasil, com essa modalidade ambígua, não vai tirar a Maria Corina. Eu, se fosse Maria Corina, não confiaria. Mas vou te dar outro dado. Sabe aquele prejuízo que teve os Correios, o fundo dos Correios? 7,6 bilhões que tiveram que dar pela perda que deram na época da Dilma. Sabe por que deu esse prejuízo? Porque nos Estados Unidos venderam títulos da dívida brasileira para comprar de quem?
da Venezuela e da Argentina, nos dois governos, a Argentina à esquerda e o Maduro na Venezuela. Perderam 15 bilhões de reais, em que agora tem que participar e pagar a metade. Por que isso? Porque alguém vai vender o tesouro do país para endividar-se através de Venezuela e Argentina. Não endividar-se, investir em Venezuela e Argentina. Se não é porque são amigos. Bom, primeiro que a história do Postales tem um pouco disso, mas não é inteiramente assim. Segunda coisa, isso foi, você citou muito bem, no governo Dilma. Mas nós estamos falando de uma eleição que foi agora, dia 28 de julho. As posições mudam. Então, agora é necessário que alguém, pelo menos, tenha algum canal de negociação com esse governo. E o governo do Brasil, em momento algum, falou: eu apoio o Maduro, eu apoio a eleição do Maduro. E isso não foi feito. Fala, Zé. Eu acho que o Brasil está em três situações complexas e difíceis. De um lado, uns que pensam que ele realmente está apoiando a ditadura na Venezuela e que eu tenho uma certa resistência de dizer que é uma ditadura do Maduro. Eu acho que é uma ditadura complexa ali, coletiva. O Maduro não tem essa força toda para se manter sozinho, ele se manter diante de um apoio ali de mercenários, de paramilitares. É uma história muito complexa da Venezuela. Então, assim, de um lado, alguns que acham que verdadeiramente o presidente Lula e o governo apoiam a ditadura. E o que baseia esta informação a um dado é a nota do PT e o posicionamento do PT. E, de outro lado, alguns acham que o Brasil está perigosamente omisso numa situação grave, com morte de pessoas, com avanço nos direitos humanos, né? Pessoas presas sem processo, mais de 20 mortos. Então, o Brasil está omisso. E aí vem parte da Venezuela que acha que o Brasil é inimigo e que o Brasil está resistindo demais em declarar logo que Maduro foi eleito democraticamente. Então, são três situações, em todas as três o Brasil está perdido. Então, é preciso, urgentemente, que o Brasil se calce, principalmente ali de algum apoio possível, e declare de uma vez por todas. Não vai mudar nada. O Piperno tem razão. Não vai mudar nada a posição do Brasil. A Venezuela já está decidida. Isso ali já é ponto final, né? Agora vamos lidar politicamente com um problemão de um vizinho. Então, é preciso agora que o Brasil defina de uma vez por todas a sua situação.